Eu sou Anderson Jardim e esse é o Pode Avivar, seu podcast que vem contando os passos dos avivamentos. No episódio de hoje, contaremos os passos de John Wesley. John Wesley viveu em uma Inglaterra totalmente conturbada pela Revolução Industrial. Havia um grande número de desempregados, de mendigos itinerantes, de políticos corruptos e a Inglaterra era tomada por vícios e violência generalizada. E o cristianismo nessa época, em todas suas denominações, estava definhando. Ao invés de influenciar o mundo, o cristianismo estava sendo influenciado de maneira alarmante pela apatia religiosa e pela degeneração moral. Mas entre aqueles que não se conformavam com esse estado paralisante da religião cristã, sobressaiu-se um homem chamado John Wesley. E tudo isso começou primeiro durante seu tempo de estudo na Universidade de Oxford, onde junto com um grupo de amigos fundou o Clube Santo e depois como um líder no meio do seu povo. Mas para compreendermos melhor essa história, precisamos voltar um pouco no tempo. Na infância, John Wesley foi o 15º filho do ministro anglicano Samuel Wesley, que tinha uma vocação jacobina ao se negar a reconhecer William Orange como soberano inglês. A mãe de John Wesley era Susan Wesley. John Wesley nasceu em 17 de junho de 1703 em Epworth, na Inglaterra. E devido às atividades pastorais e políticas, o reverendo Samuel Wesley não conseguia dar a devida assistência ao lar. Então Susana assumiu a administração financeira da família e a educação dos filhos e filhas. Ela disciplinava com rigidez, mantendo um horário para cada atividade e reservando um tempo de encontro com cada filho para conversar, estudar e orar. Ainda na infância, com 5 anos de idade, John Wesley foi o último a ser salvo de forma milagrosa em um incêndio que destruiu toda a sua casa. Ele ficou preso no 2º andar e a partir daquele dia, Susana, a mãe de John, começou a dedicar-lhe uma atenção especial, pois entendeu que havia algo de Deus naquele plano que poupou a vida do seu filho. Depois desse acontecimento, John ficou conhecido como um tição tirado do fogo, referindo-se a Zacarias 3, versículo 1 e 2. Ainda aos 5 anos de idade, Susan Wesley começou a alfabetizá-lo, usando o livro de Salmos como apostila. John Wesley estudou com sua mãe até os 11. Então, depois entrou em uma escola pública, onde ficou como um aluno interno por 6 anos, e aos 17 foi para a Universidade de Oxford. Na universidade, John começou a reunir-se com um grupo de estudantes para meditar na palavra de Deus e ter uma vida de oração. E essa reunião deles ficou conhecida pelos colegas como Clube Santo. Eles não inventaram o nome. Os outros alunos, notando que aqueles membros tinham um horário e método, tudo o que faziam era metódico, os taxaram como metodistas. Wesley preferia chamá-los simplesmente de metodistas de Oxford. Nesse grupo, Wesley e seu irmão Charles iniciaram visitas e evangelismos em presídios. Wesley passou então a se interessar mais pela questão social de seu país e a miséria que a Inglaterra vivia na época. Assim, graduou-se em teologia e pôde ajudar seu pai na direção da igreja anglicana. Um dos episódios que marcou profundamente a vida de John Wesley foi durante a sua viagem à Virgínia para evangelizar os índios. Ele voltou frustrado, sentindo-se extremamente fracassado. Em suas palavras: "Fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá?" Um episódio em especial marcou a vida de Wesley desde então. Durante a travessia do Oceano Atlântico, Wesley ficou profundamente impressionado durante uma tempestade e temia pela sua morte. John tinha um sentimento de que Deus não poderia justificá-lo por causa dos seus pecados e por isso constantemente ele temia a morte desde a sua juventude. Mas naquele dia de tempestade, Wesley observou um grupo de jovens que cantavam e louvavam ao nome do Senhor. Wesley, vendo a fé desses, começou a ficar impressionado e se questionar o que fazia eles
não temerem nem mesmo a morte diante daquela tempestade. Após o contato com aqueles jovens moravianos, Wesley, a partir daquele instante, teve uma mudança que impactou o restante do seu ministério. Ele predispõe-se a seguir a fé daqueles grupos de moravianos. Ele retorna à Inglaterra, mas nunca mais a sua vida seria a mesma. Após 2 anos, John Wesley voltou do trabalho na Virgínia. Encontrou-se então com Pedro Bauer em Londres. Bauer era um pastor moraviano e com ele John Wesley se convence de que a fé é uma experiência total da vida humana. Procurou então libertar-se da religião formalista e fria para viver na prática os ensinos de Jesus. No dia 24 de maio de 1738, durante uma pequena reunião na rua Aldersgate, em Londres, enquanto ouvia a leitura de um antigo comentário escrito por Martim Lutero, o pai da Reforma Protestante, sobre a Carta aos Romanos, John Wesley passou por uma experiência extraordinária. Sentiu seu coração se aquecer e, através dessa experiência, ele experimentou uma grande confiança em Cristo e recebeu a segurança de que Deus havia perdoado seus pecados. Esse episódio é narrado em seu diário da seguinte forma: cerca das 8h15, enquanto ouvia a preleção sobre a mudança que Deus opera no coração através da fé em Cristo, senti que meu coração ardia de maneira estranha. Senti que, em verdade, eu confiava somente em Cristo para a salvação e que uma certeza me foi dada de que Ele havia tirado meus pecados, em verdade meus, e que me havia salvo da lei do pecado e da morte. Comecei a orar com todo o meu poder por aqueles que, de alguma maneira especial, me haviam perseguido e insultado. Então testifiquei diante de todos os presentes o que pela primeira vez sentia em meu coração. A partir dali, John Wesley foi transformado. Aquela chama nunca mais apagou. Em suas palavras, certa vez questionaram ele sobre como que ele conseguia atrair grande quantidade de pessoas nas suas pregações, ao que John Wesley respondeu: eu me ponho em chamas e o povo vem me ver queimar. Nos 50 anos seguintes, Wesley pregou em média 3 sermões por dia, a maior parte deles ao ar livre. Houve uma vez que pregou a cerca de 14.000 pessoas. Milhares saíram da miséria e imoralidade e cantaram a nova fé nas palavras dos hinos de Charles Wesley, irmão de John. Os 2 irmãos deram início a um novo espírito de alegria e de piedade. Como não havia muitas oportunidades na igreja anglicana, Wesley pregava aos operários em praças e salões. Muito embora ele não gostasse de pregar fora da igreja, tornou-se conhecido essa sua frase: o mundo é a minha paróquia. Wesley tinha atenção especial sobre esses operários porque era frequente durante as suas pregações aqueles operários ver o rosto daqueles operários manchado pelas marcas de trabalho serem cortados pelas lágrimas de arrependimento durante as pregações de John Wesley. E frequentemente, durante essas pregações ao ar livre, há relatos de pessoas que eram tomadas pela presença de Deus, impactadas pelo poder de Deus de tal forma que caíam ao solo como que atingidas por um raio, tremendo, se debatendo e algumas em lágrimas desesperadas, clamando por arrependimento e confessando a Cristo como seu Senhor. Influenciados pelos moravianos, John e seu irmão Charles organizaram pequenas sociedades e classes dentro da igreja da Inglaterra, lideradas por leigos com o objetivo de compartilhar e estudar a Bíblia, orar e pregar. Logo, o trabalho das sociedades e classes seria difundido em vários países, especialmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. Estaria presente em centenas de sociedades com milhares de integrantes. Com tanto serviço, Wesley andava por toda a parte a cavalo, conquistando o apelido de o Cavaleiro de Deus. Calcula-se que em 50 anos Wesley tinha percorrido 400.000 quilômetros e pregado 40.000 sermões, com uma média de 800 sermões por ano. John Wesley deixou um legado de 300 pregadores itinerantes e 1.000 pregadores locais. A igreja metodista, como igreja propriamente,
Organizou-se primeiro nos Estados Unidos e depois na Inglaterra. Somente após a morte de Wesley, no dia 2 de março de 1791. Wesley ensinava que a conversão a Jesus é comprovada pela prática, pelo testemunho e não pelas emoções do momento. A valorização dos pregadores leigos que participavam lado a lado com os clérigos da missão de evangelização, assistência e capacitação de outras pessoas. Afirmava que o centro da vida cristã está na relação pessoal com Jesus Cristo. É Jesus quem nos salva, nos perdoa, nos transforma e nos oferece a vida abundante de comunhão com Deus. Wesley ainda valorizava e recuperava em sua prática a ênfase na ação e na doutrina do Espírito Santo como poder vital para a Igreja. Reconhecia a necessidade de se viver o Evangelho comunitariamente. John Wesley afirmou que tornar o Evangelho em religião solitária é, na verdade, destruí-lo. Preocupava-se com o ser humano total, não só com bem-estar espiritual, mas também com bem-estar físico, emocional, material. Por isso, devemos cuidar do nosso próximo integralmente, principalmente dos necessitados e marginalizados pela sociedade. Podemos afirmar ainda que o bem-estar espiritual é o resultado da paz de Cristo, que alcança todas as áreas da vida do cristão. É o resultado do bem-estar físico, emocional, econômico, familiar, comunitário. Tudo está nas mãos de Deus. Nele confiamos e Ele é fiel em cuidar de nós. Sua salvação alcança-nos integralmente. Enfatizava a paixão pela evangelização. Desejamos e devemos trabalhar com paixão, perseverança e alegria, para que o amor e a misericórdia de Deus alcancem homens e mulheres em todos os lugares e épocas. Aceitava as doutrinas fundamentais da fé cristã, conforme anunciadas no Credo Apostólico. Cremos na Bíblia, em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo e no ser humano, no perdão dos pecados, na vitória por meio da vida disciplinada, na centralização do amor, na segurança e na perfeição cristã, na Igreja, no reino de Deus, na vida eterna, na segunda vinda de Jesus, na graça de Deus para com todos, na possibilidade da queda da graça divina, na oração intercessora, nas missões mundiais. Cremos profundamente no amor de Deus em nossa vida, o amor aos irmãos, enfatizando o equilíbrio entre os atos de piedade e os atos de misericórdia. Além de milhares de convertidos encaminhados para a santificação cristã, houve também obras sociais dignas de destaque, como estas: dinheiro dado aos pobres que Wesley distribuía, o compêndio da medicina que Wesley escreveu e foi largamente difundido, apoio na reforma educacional, apoio na reforma das prisões, apoio na abolição da escravatura. Atualmente, o total dos membros da comunidade metodista no mundo está estimado em cerca de 75 milhões de pessoas. O maior grupo concentra-se nos Estados Unidos e a Igreja Metodista Unida nesse país é a segunda maior denominação protestante. Hoje, além dos seguidores do metodismo, a vida de muitos é influenciada pela missão de Wesley. Movimentos posteriores como o Exército da Salvação, o Movimento de Santidade e o pentecostalismo devem muito a ele. A insistência wesleyana de buscar a santificação pessoal e social contribui significativamente para a ideologia da busca de uma vida e mundo melhor. Wesley faleceu no dia 2 de março de 1791 em Londres, Inglaterra. Encontra-se sepultado na Wesley Chapel, Grande Londres, Inglaterra. Essa foi a vida de John Wesley, um dos homens que foi promotores de avivamentos por onde passou. Que Deus levante mais homens como John Wesley nesse tempo. Que Deus levante pessoas que sejam verdadeiramente aquecidas por esse fogo que Wesley relatava que queimava em seu coração. É através de homens como John que o Evangelho chegou até hoje. Se você gostou desse episódio, curta, compartilhe e passe adiante esse Pode Avivar, para que mais pessoas possam ser avivadas por homens como John Wesley.